Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma história sobre a vida de Jesus. No vídeo passado, a gente aprendeu que Jesus se batizou no Rio Jordão. E depois disso, Jesus então começou a sua trajetória aqui na Terra, começou a pregar para as pessoas, a falar de como as pessoas deveriam agir, a fazer coisas boas. E Jesus também queria ensinar pessoas que continuassem, mesmo depois que ele voltasse para o céu, que continuassem falando dele aqui na Terra. E assim, Jesus então começou a escolher os seus discípulos. Um discípulo é uma pessoa que aprende para ensinar depois. E os primeiros discípulos de Jesus aconteceram assim. Quando Jesus foi batizado, tinha dois homens que aprendiam com João. Um chamava André e o outro chamava Felipe. E esses dois homens, ao reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, eles resolveram então seguir a Jesus. E Felipe tinha um amigo. Esse amigo de Felipe se chamava Natanael. E Felipe, quando ele ficou sabendo de Jesus, ele não queria guardar essa notícia tão maravilhosa de que o Filho de Deus estava aqui na Terra só para ele. Então ele foi correndo até onde o seu amigo estava para contar para Natanael que ele tinha encontrado o Filho de Deus. Porque boas notícias a gente divide com as pessoas. Boas notícias a gente passa para frente. E foi isso que Felipe fez. E Felipe encontrou Natanael sentado debaixo de uma árvore muito grande. E ele chegou para Natanael e disse: Natanael, eu encontrei o Filho de Deus, o Messias. Era assim que eles chamavam a Jesus. Vem ver. E Natanael não acreditou assim de início, mas levantou e foi com Felipe. E quando eles encontraram Jesus, antes mesmo que Natanael se apresentasse, Jesus olhou para Natanael e disse assim: Eis aí um verdadeiro israelita que não faz nada de errado. Porque Natanael era um homem que tentava fazer tudo certinho, que seguia a lei direitinho, que queria agradar a Deus. E Natanael ficou espantado porque ele nunca tinha visto Jesus. E aí ele perguntou assim: Senhor, da onde o Senhor me conhece? Como é que o Senhor sabe quem eu sou? Então Jesus olhou para Natanael e disse para ele: Natanael, antes mesmo que Felipe te chamasse, eu te vi sentado embaixo daquela árvore. Só que a árvore estava bem longe de onde Jesus estava. E Natanael ali percebeu uma característica de Jesus. Jesus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi assim que, mesmo não estando junto com Felipe, Jesus viu Natanael. E Natanael ficou espantado e disse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. E aí Jesus disse para Natanael assim: Natanael, porque eu disse para você que eu te vi, você creu? Você teve fé? Você vai ver muitas outras coisas, e coisas muito maiores do que essas. E Natanael, assim como Felipe, se tornou um discípulo de Jesus. E lembra do outro discípulo, o André? Pois é, o André tinha um irmão chamado Simão. E André também queria compartilhar as boas novas, igual Felipe fez. E André foi até o irmão dele, Simão, e disse: Simão, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus. Mas Simão também ficou assim, ele não conhecia Jesus ainda, e ele era pescador. E aí um dia, Simão passou a noite inteirinha
pescando. Ele e mais alguns outros pescadores. Entre esses pescadores, Tiago e João, que eram amigos ali de Simão na pesca. E eles passaram a noite inteirinha pescando, mas não conseguiram pegar nenhum peixinho. Não tinha peixe. E aí de manhã eles voltaram à praia, triste, cabisbaixos, porque eles não tinham conseguido nenhum peixinho. Mas aí quem que eles encontraram na praia? Eles encontraram Jesus. E Jesus disse para Simão assim: Simão, vamos voltar para o mar. Vamos pescar? E aí Simão falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não consegui pegar nada. Mas tá bom, como o Senhor mandou, eu vou voltar para o mar. E Jesus então entrou no barco de Simão e foi com ele até o meio do mar de novo. Aí, quando eles chegaram no meio do mar, Jesus disse para Simão assim: Simão, joga a rede agora. E aí Simão jogou a rede e quando ele puxou a rede, tinha tanto, mas tanto, mas tanto peixinho que ele precisou pedir ajuda para que ele conseguisse levar aquela rede com tantos peixinhos para a praia. E aí, quando ele chegou na praia, então Jesus falou com ele, falou: Simão, de agora em diante, você não vai mais ser pescador de peixinhos. Agora você vai ser pescador de pessoas. Ou seja, a partir de agora, Simão iria falar de Deus e de Jesus para as pessoas. E Jesus ainda fez mais. Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Então, a partir de agora, Simão ia ser conhecido como Pedro. Mas não foi só Pedro que Jesus chamou naquele dia. Jesus também chamou Tiago e João, os amigos de Pedro, para servirem a Jesus. E eles também deixaram tudo e viraram discípulos de Jesus. E assim, nós temos os primeiros discípulos de Jesus: André e seu irmão Pedro, Felipe, Natanael, Tiago e seu irmão João. E assim como André e Felipe, quando receberam a boa nova, aquela notícia de que Jesus estava no meio deles, foram correndo contar para os seus amigos e seus irmãos, assim nós devemos também fazer. A notícia de que Jesus cuida de nós e está conosco é a melhor notícia que existe. E ela deve ser compartilhada com todas as pessoas. Porque assim como Natanael aprendeu, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, mas ele também está aí com vocês. Então, Jesus está sempre do nosso lado, pronto para nos ajudar, para nos ouvir, para nos ensinar. É só a gente acreditar nisso. Então, façamos como os primeiros discípulos de Jesus. Não vamos guardar a boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus só para nós. Vamos contar elas para os nossos amigos, para os nossos familiares. Porque não há nada melhor do que saber que o próprio Deus está conosco em todos os momentos. Então, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.